Boa noite a todos, mais um encontro e cada dia um encontro melhor que o outro. Hoje foi realmente, ontem foi um dia maravilhoso com Mimansa e hoje nós temos aí três grandes, ilustres pessoas maravilhosas que vão dar uma aula fantástica. Laírton da Silva, um grande parceiro, aluno, multiplicador. Matheus Santos, também um grande amigo, multiplicador, já docente, Hellinger, né? Já fazendo essas aulinhas aí. Carlinha ajudando aí, como sempre, muito obrigado. E Sami, nosso mestre, nosso coordenador. E lembramos que todas as quintas-feiras, esse horário, estamos aqui com esses encontros. Amanhã a gente já lança o banner da próxima aula, tá? Próxima quarta-feira, nós vamos ter encontro com Simone Arrojo, continuando os encontros de quarta-feira. E vamos direto à aula, né? Carlinha, passe os recados. A gente, independente de qualquer coisa, tem que terminar às 20h30, tá? Ok, então, o que nós fazemos é sempre 1 hora de exposições, né? E deixamos as perguntas ao final. Mas isso sempre fica a critério do palestrante, se o Sami sempre, se você perceber, sempre está atento, né, às perguntas. Mas por uma questão de ordem, nós pedimos para que todas as perguntas elas sejam feitas no Q&A, tá? Porque a gente deixa o bate-papo para que vocês interajam e as perguntas sendo feitas ali ficam mais fáceis da gente filtrar. Muito boa noite para vocês. Muito obrigada, Laírton, Matheus, Sami. Muito obrigada, mestre. E boa aula para vocês. Obrigado. Obrigado, Inácio. Obrigado, Carla. Boa noite a todos. Então, estamos aqui para mais uma aula com ilustres convidados, participantes, que são também multiplicadores da Hellinger e que amigos, né, alunos que já estão há algum tempo acompanhando os cursos da Hellinger, desde antes de começarmos o curso do Direito Sistêmico no Brasil, e que têm uma boa contribuição também para dar, né? A ideia dessas aulas é nós podermos arejar nosso conhecimento, podermos expandir, podermos conversar de assuntos diversos que possam nos agregar, nos melhorar enquanto pessoas e enquanto profissionais. Então, uma satisfação ter aqui hoje o Matheus, que é meu amigo de longa data, desde antes das constelações, da gente conhecer as constelações, né? E estamos juntos aí nessa caminhada. Então, seja bem-vindo, docente da Hellinger também, já ministrou alguns módulos e tem uma boa contribuição, uma experiência pessoal também na área de saúde, né? Que é sua área de estudo, de trabalho. E também o Laírton, que também participou da primeira turma do Direito Sistêmico e também está nos acompanhando já há alguns anos e com alguma experiência prática no atendimento a clientes, a empresas também, organizações, e para tratar desse tema de saúde, embora não sejamos médicos, mas é um tema que está muito presente na vida de todos, né? Para quem olha para a vida também trata da saúde, né? E na lida com conflitos e com atendimento a outras pessoas, a saúde sente também os reflexos da nossa postura, os reflexos das nossas atitudes, o reflexo do quanto nós nos deixamos intervir ou o espaço, a forma com que ocupamos o espaço no sistema de outrem, né? Isso também pode comprometer ou pode fortalecer a nossa saúde, dependendo do quanto nos colocamos disponíveis para atender, como se nos colocamos como instrumentos, né, para que a força da vida flua através de nós, a força da paz, a força da conciliação,
a força da ordem sistêmica com a qual trabalhamos, se nós deixamos que essas leis sistêmicas fluam através de nós, né, afinando nós mesmos enquanto instrumentos, né, isso tem uma grande diferença em relação a utilizar a constelação como um instrumento e nós sermos os donos, né, a pessoa que se coloca como a que utiliza como uma ferramenta e quer manejar o direito sistêmico, as constelações em benefício próprio, ela tem uma determinada postura e tem determinadas consequências também quando ela faz isso, né? Quando ela utiliza algo que é até misterioso e algo que deve estar conectado a uma força maior para que sirva como uma força de cura e uma força de conciliação, uma força de ajuda, né? de impulsionamento para que as pessoas se libertem e possam se entender melhor, possam progredir na vida, porque o direito também trata disso, de trazer progresso também, fundamentalmente trazer progresso para as pessoas se livrarem de questões que estão prejudicando sua caminhada, seu progresso, né? E a pessoa busca um advogado, busca um profissional, busca a justiça quando ela sente que a vida está atravancada porque ela tem uma desordem, tem um conflito, algo que não a deixa realizar algo que ela precisa realizar, o seu próprio potencial, né? Então, a maneira como o profissional se coloca diante disso tem reflexos também na própria saúde. E então, uma coisa é utilizar a constelação como uma ferramenta e o facilitador estar acima disso, né? Outra coisa é o facilitador ser a ferramenta e procurar estar sempre sintonizado com algo maior, algo que leva além, e assim poder também ser uma ferramenta, um instrumento de condução, ser um guia, mas o guia não é da própria cabeça, né? É um guia dentro de um caminho, de uma ordem maior. Então, bom, falei essas palavras como introdução, mas a proposta é que vocês deem sua contribuição com a sua experiência também, o que vocês aprenderam ao longo desses anos, com o direito sistêmico, com a Hellinger, principalmente, com Bert Hellinger, suas leituras, suas práticas profissionais, que vocês possam trazer para nós. Então, passo a palavra agora para o Matheus. Diga aí, Matheus. Opa, boa noite a todos. Uma alegria estar presente aqui mais uma vez. Estão me ouvindo? Estamos. Opa, beleza. E quero dizer que é uma satisfação poder contribuir também com alguma coisa, né, da nossa caminhada, da nossa experiência para as pessoas. E muito bom rever alguns amigos. A minha experiência com saúde, além da experiência profissional, acadêmica, tem uma experiência nas constelações, porque é aquela coisa da vocação, né? Ou eu sinto isso como uma vocação, né? O Bert diz que uma vocação é um emaranhamento, né? Tem essa. E eu vejo que, da mesma forma, existem diversas profissões, esse emaranhamento, que nos faz cumprir com algo, que nos faz sentir chamado a realizar algo, que às vezes, chamados a realizar algo que às vezes está conectado a algo que vem da nossa história familiar, né? Vem, às vezes, de um emaranhamento, por exemplo, com as pessoas da justiça, uma injustiça na família, ou a gente que é da saúde, alguém que quer salvar a mãe. E eu vejo isso como um emaranhamento, mas eu vejo que os emaranhamentos nem sempre têm esse efeito, né? Que às vezes a gente fala que é um efeito negativo, um efeito de dor, um efeito que emaranha e dificulta a pessoa realizar. Algumas vezes isso tem, por ser uma vocação, tem uma força dentro da gente. E eu vejo nas pessoas do direito, que eu tenho visto ultimamente, né, que é realmente uma vocação, é um chamado. E são profissões muito fortes, porque se tratam de decisões que envolvem destino de pessoas, né, às vezes destino de várias pessoas, às vezes destino de empresas,
Às vezes, uma decisão de um juiz, por exemplo, vai determinar se a pessoa vai ficar presa ou não, se ela vai ficar confinada ou não. Então, eu vejo que os operadores do direito, nesse sentido, eles acabam também se responsabilizando pelas coisas que eles fazem, né? E isso é uma das coisas que, de uma certa forma, os conecta com o seu emaranhamento, mas na realização da profissão, eles acabam também, se eles se responsabilizam, se tomam aquele peso como uma coisa que a decisão é pessoal, isso se torna um emaranhamento para a pessoa, porque ele fala, puxa, eu fiz isso com essa pessoa, por exemplo, eu não consegui liberar essa pessoa da cadeia, essa pessoa era inocente e aconteceu uma injustiça, né? E à medida que a pessoa se responsabiliza por aquilo, ela sente o peso da responsabilidade. E uma das coisas que eu vejo que é importante através desse conhecimento da constelação familiar que o Bert Hellinger trouxe, é justamente a pessoa perceber e ampliar a visão daquilo que a conecta. Por que eu estou aqui? Por que eu escolhi isso? O que eu quero fazer? Né? E aquilo que ela tem que fazer perante o lugar que ela ocupa. Não necessariamente quem ela é, ou não necessariamente uma decisão baseada em fatos que são pontos cegos de si mesma, ou dores que ela tem com ela mesma, e tenta resolver na relação de outras pessoas aquilo que ela quer resolver com ela, e se vê como um instrumento de algo bem maior que está a serviço de uma sociedade, né? Então, a saúde dos operadores do direito muitas vezes são afetadas, a gente ouve falar disso, né? A gente teve um workshop no CNJ aqui, o Sami estava lá, deu palestra, alguns dos nossos colegas estavam lá, e teve uma palestra de um juiz de Porto Velho que me chamou muito a atenção, dele dizendo que a quantidade de pessoas da área do direito que usam medicamentos antidepressivos e outros medicamentos para dormir, porque é muita coisa, é muito peso, e eu vi que tem toda essa responsabilidade das decisões que se tomam, né? Quem às vezes fica de fora, que é de outra área, olha para as pessoas do direito, fala, poxa, uma mata, né? Vida boa, não trabalha tanto. Mas quando a gente vai conhecendo a área do direito, a gente vê o quão pesado, o quão forte é isso. E isso, assim, me fez reconhecer as pessoas que eu acabei conhecendo dentro do direito sistêmico, juízes, defensores públicos, promotores, pessoas humanas com as suas histórias, mas buscando melhorar. Então a gente vê que muitas vezes um conhecimento que se obtém a respeito de constelação familiar pode começar a abrir um horizonte para que a pessoa possa ter um novo entendimento a respeito de quem ela é, do que ela faz e das atitudes que ela toma perante isso. Porque um dos princípios é isso, né? Quem sou eu? Ao que eu estou conectado? Por que é que eu decido dessa forma? Por que é que eu penso assim? O que é que me faz ter essa escolha? Tudo bem, é uma escolha técnica, mas as leituras, como a gente bem sabe, as leituras do direito, elas são suscetíveis a interpretações pessoais. Cada pessoa percebe o mundo de uma forma, né? Cada pessoa vê o mundo da maneira que pode ver, e isso a gente percebe numa conversa entre amigos de pontos de vista diferentes, às vezes da visão da mesma coisa, mas pontos de vista diferentes que não anulam um ou o outro. Então, por exemplo, uma vez eu estava no carro com meus filhos, e aí meu filho falou para minha filha, ele chama Benício e ela Estela, né? Falou, Estela, você sabia que o dente é um osso? Ela falou, não, o dente é branco. Ele falou, não, é um osso. Ela falou, não, é branco. E eles começaram a discutir por causa disso. E eu vejo isso muitas vezes entre nós, as pessoas que são pontos de vista opostos, mas que não são excludentes.
E na constelação familiar, uma das coisas que eu percebo de mais interessante é isso, é esse movimento de expansão da consciência, começando na percepção da realidade, na percepção do mundo, na percepção de quem nós somos e o quanto nós estamos inseridos no mundo e quanto nós temos de bagagem para que nós possamos tomar uma decisão ou outra. E isso, para mim, é o princípio do entendimento. Esse querer de se expandir, né? E isso acaba afetando a saúde de muitas pessoas, porque ela se vê num chamado, numa necessidade de realização, numa necessidade, às vezes, inconsciente de salvar alguém, ou de realizar algo que precisa ser feito, que tem toda essa responsabilidade a ser resolvida, né? Toda essa carga de vida que se ele tomar uma decisão, essa pessoa vai ser presa. Se ele tomar uma decisão, essa empresa vai pagar tanto para tal funcionário. E a pessoa começa a pensar naquilo e viver aquilo e sentir a tensão da responsabilidade, e os próprios cérebros, com todas essas imagens, muitas vezes projetadas, de futuro projetado, ela começa a gerar reações químicas dentro de si, de estresse, de necessidade de fuga, de, às vezes, de cansaço físico. E aí você imagina isso multiplicado por dias e dias e dias e dias e dias. Dificilmente uma pessoa não adoece assim. Dificilmente. São estresse, são reações químicas que a pessoa fica no corpo dela num estado de extrema atenção e cansaço. E uma vez que se conhece tudo isso, é o princípio da gente poder... Uma das coisas que eu vejo na constelação, por exemplo, que é possível ser feito não só na aplicação da constelação familiar como a colocação dos representantes, mas uma postura interna, por exemplo, de se retirar, dar um passo para trás e olhar aquilo, peraí, o que mais eu não vejo? Por exemplo, quem é o excluído? Que é um dos princípios da constelação. Quem não é visto? Quem é o rejeitado? E, por exemplo, colocar no coração aquele rejeitado. Perceber que nós estamos todos incluídos dentro de uma alma, que apesar de cada um ter a sua carga, a sua história, o seu jeito único de ser, ele está dentro de um contexto sistêmico maior, onde tem famílias, o Estado, o serviço, e aquilo pode ser ampliado e visto, e tudo isso está dentro de uma alma. E essa alma tem um sentido de funcionamento. Claro que às vezes vamos dizer assim, algumas paisagens pessoais, alguns panoramas que vêm atrás da gente contribuem para que muitas vezes a gente não consiga ver, a gente internamente se direcione para o menos. Eu falo isso porque eu me incluo nisso, eu percebo alguns movimentos em mim, muitas vezes, para o menos. E aí, peraí, deixa eu ver. Porque o que é o movimento para o menos, a não ser uma dissonância do sentido da alma, né? Se coloca no sentido da morte, sim. Ontem a gente viu a minha irmã falando brilhantemente, né, que a morte faz parte da vida. Mas que vida que nós queremos viver? Uma vida de qualidade, uma vida de crescimento, uma vida direcionada para o mais? E aí, quais são os recursos que eu posso fazer para isso? Porque dentro da individualidade de cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, cada um tem as suas manias, os seus pontos de vista. Mas na percepção de eu comigo mesmo, o que eu quero para mim? O que eu posso fazer para me direcionar para o mais? Algumas vezes a gente percebe que é um movimento interrompido, que a carga da profissão, a carga da vida, a carga dos nossos relacionamentos, no fundo, são
são difíceis porque estão relacionados a um movimento interrompido em relação à mãe ou em relação ao pai. E a gente perde uma conexão de confiança com quem a gente ama, confiança consigo mesmo e às vezes confiança na vida. E como é que a gente vai desenvolver aquilo para frente se a gente não consegue saber onde é a fonte da força para que a vida fique mais leve? E aí os pesos ficam diferentes. Por isso que às vezes a gente vê que para algumas pessoas o que para a gente é leve, para a pessoa é tão pesado de carregar. E aí não cabe um outro princípio que é de não julgar. Não julgar o outro. Né? E esse não julgar, na verdade, é um princípio de empatia. Para a gente perceber que, às vezes, o que eu já tenho resolvido dentro de mim, que é fácil para mim, às vezes o outro tem uma outra coisa resolvida dentro dele que eu ainda não resolvi. Ou aquilo que ele ainda não resolveu, também eu não resolvi em outros aspectos, e aí a gente vai pesando a nossa vida, identificando e vendo o quanto que a percepção da realidade é um reflexo da nossa ecologia interna, da nossa relação com a nossa mente, com as nossas emoções e com o nosso sentido espiritual também. Quanto de harmonia nós temos dentro de nós, a gente consegue perceber isso na realidade, a gente consegue perceber isso nos nossos relacionamentos, e a gente consegue projetar isso nas nossas ações, inclusive dentro da nossa profissão. Inclusive dentro da nossa profissão. E aí as pessoas do direito, esse tema assim, é um tema que levaria horas para a gente dar uma explicação bem estruturada, bem detalhada. Assim. Mas o sentido é esse, de ampliar e perceber tudo ao qual estamos conectados e nos coloca dentro da realidade e nos faz tomar as decisões que tomamos. E perceber que sempre a gente pode aprender e pode caber mais. E que esse mais que cabe dentro da gente está em sintonia com a nossa alma. Ou com a alma que existe, a grande alma. Então é saber buscar a fonte de força para se direcionar para o mais. Mais vida, mais bem-estar, mais tranquilidade, mais saúde. E aí os operadores do direito podem olhar para os seus clientes, para as pessoas que eles têm que tomar decisão, com mais força. E resolvendo as próprias questões, os próprios temas, eles podem olhar para os temas dos outros com mais leveza. E perceber que muitas vezes aquela decisão realmente não é pessoal. E o quanto nessa conexão, né, que a Mimansa fala disso, que o Bert tinha essa conexão, ela até faz um barulho, essa conexão, o quanto que mesmo a gente, durante a vida, na nossa profissão, tem essa conexão com algo maior. Então, por exemplo, ontem eu estava, é rápido, já vou passar a palavra, ontem eu estava numa assistência, uma assistência respiratória num paciente COVID na UTI, assim, situação bem preocupante. E quando eu estava lá, eu comecei a perceber assim que eu não queria desistir. Eu estava disposto a dar meu máximo para aquela pessoa ficar bem. Eu falei, mas eu fiquei pensando, e quanto disso é o destino dele? O quanto que eu tenho que fazer aqui? O quanto que está na minha mão fazer para que ele se salve ou que não é o destino dele? Eu falei, eu não sei. Eu vou fazer o que o campo da minha profissão pede. Eu vou dar o meu máximo. Nesse tempo que eu estou aqui, eu dou o meu máximo. Isso é um emaranhamento? Isso é, também. Mas eu fico mais leve percebendo isso, porque eu estou dentro da minha função, da minha vocação. E, graças a Deus, hoje ele tirou essa assistência respiratória, melhorou, assim, foi uma história longa, assim, mas melhorou, saiu da assistência respiratória. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo isso também nos operadores do direito. Você está dentro do campo, faz o que tem que ser feito. Mas perceba onde tem força, onde buscar a própria força para fazer isso, para não sair de lá assim, puxa,
não deu, ou se o paciente morrer, como já aconteceu algumas vezes na minha mão, não por minha causa, e por isso que a gente vê que alguns medicamentos não funcionam para uns, porque é a hora da pessoa. A gente usa o mesmo antibiótico e para algumas pessoas com a mesma doença elas morrem. Porque existe algo atuando atrás disso tudo. Então, quando um juiz toma uma decisão, um advogado faz o que ele pode, dá o seu melhor, se ele conseguir perceber da onde ele toma força e o tanto que ele pode fazer até o ponto que se pode fazer, para que não seja uma interferência no destino, por exemplo, através de uma propina para um juiz, né? Faça e siga. O sentido é perceber o que me leva para o mais, o que me leva para o menos. O que na minha consciência, que me conecta. Eu estou conectado em salvar essa pessoa, e se ele não for salvo, eu vou carregar esse peso para o resto da vida? Ou eu estou fazendo essa minha função a serviço da vida? A serviço da vida. E dando o meu melhor. E a hora que eu sair, eu vou para casa e volto para os meus filhos. É isso. Tem para dizer. Eu sei que eu falei muita coisa, mas é isso aí. Obrigado. Passo a palavra para o Laírton, né? Legal, Matheus. Grato aí pela contribuição. Falou umas coisas muito importantes. Tá ligado ao que o Bert fala, né? De delimitar, de certa forma, né? Eu por mim, você por você. E não passar desse limite, né? Não entrar no terreno de fora da nossa competência. Existe um terreno que é misterioso também e que está além. E que está além da nossa e está além da competência do cliente, da pessoa que nós estamos querendo ajudar. Existe um destino que precisa, de alguma forma, nós termos em vista, ainda que nossa vista não alcance. Mas olhar além e saber que temos a gente está certo de dar o nosso máximo. Mas esse é o limite. E saber que dando o nosso máximo, nós fizemos o que precisava ser feito e voltar para casa e dormir de bem com o travesseiro. Né? Porque tem algo que tá além do nosso controle mesmo. E é muita coisa que está além do nosso controle, na verdade. E se perceber como um instrumento, né? Se perceber como um instrumento de algo maior. Isso faz com que a gente seja humilde. Porque Isso aí. não é a gente. Estamos a serviço. Obrigado. Grato. Muito bem. Grato, Matheus.